Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu venho contar uma experiência que aconteceu comigo essa semana e eu consegui me sair bem por causa desse canal. Pois bem, como eu já contei aqui que eu resolvi fazer esse canal para me ajudar com a timidez, e essa semana aconteceu uma situação comigo que se eu não tivesse feito esse canal, talvez eu não teria agido da maneira que eu agi, porque a timidez ia me limitar. E qual foi essa situação? Pois bem, eu tinha uma consulta marcada para minha filha na quinta-feira. E depois a médica faltou e tentou entrar em contato, mas foi apenas uma mensagem falando de uma remarcação de consulta, mas não tinha dito a data, não tinha remarcado a consulta novamente. Eu tentei entrar em contato, não consegui, ficou apenas aquela mensagem e já no dia mesmo da consulta. Pois bem, como eu não tive retorno e essa consulta que foi pelo plano já tinha demorado muito tempo para eu conseguir, então eu resolvi ir no consultório para ser atendida, já que a mensagem ficou sem retorno. Aí, quando eu cheguei lá, a moça da recepção disse que a doutora não ia poder atender, que ela teve um imprevisto. E então eu resolvi perguntar a ela o motivo. Aí ela falou a respeito da mensagem, e como a mensagem foi pelo WhatsApp, aí eu mostrei para ela, né, a mensagem que não tinha nada confirmado que tinha cancelado a consulta, foi apenas tipo um aviso, mas sem mais informações. E mesmo assim a moça da recepção ficou tentando, né, mostrar que já estava tudo marcado. Ela disse que a consulta tinha sido marcada, remarcada, melhor dizendo, para o mês de março, mas só que essa mensagem não chegou até a mim. Lá no sistema estava a consulta remarcada para o dia 11 de março, mas eles não me enviaram essa mensagem, porque se me enviasse, eu não iria ter o consultório, e o consultório foi em outra cidade, não foi aqui perto da minha casa, não. Então, mostrei as mensagens para ela e disse, né, que não estava certo isso, que eu saí de outra cidade. Eu perguntei se não teria outro médico lá que pudesse atender a minha filha, porque eu estava precisando de uma guia para outro profissional que só atendia com a guia, como é pelo plano. Então, geralmente, quando a gente quer marcar uma consulta, pelo menos aqui, né, onde eu moro, por esse plano, que eu não vou falar o nome, que não é bom a gente estar falando o nome de empresa aqui no YouTube. Então, precisa de uma guia. E depois que eu falei essa situação com a recepcionista, ela falou que não tinha como resolver. Se eu quisesse falar com alguém da coordenação, eu poderia falar. Aí sim, eu aceitei falar com alguém da coordenação, porque eu não queria ficar com a minha viagem perdida. E logo após de algum tempo, chegou alguém da coordenação falando comigo, explicando a situação, e realmente eu questionei a forma que foi enviada a mensagem, porque foi uma mensagem que não esclareceu o motivo, não falou que estava, qual era a data que estava remarcando a consulta, e pelo fato de a mensagem retornar para mim novamente, eu já estava já a caminho do consultório, então não tinha como eu voltar para casa responder. Eu resolvi já ir lá logo. E então elas, mesmo assim, sem querer resolver a situação, disseram que eu tinha que voltar no outro dia, que tinha remarcado a consulta para o mês de março, mas como eu questionei mais uma vez e não aceitei isso, elas conseguiram uma vaga para o atendimento da minha filha com a outra médica que estava lá atendendo. Mas tudo isso por quê? Porque eu questionei os meus direitos. E o porquê eu estou falando que isso foi graças a esse canal aqui? Porque se fosse, gente, em outros tempos atrás, eu ia ficar apenas calada, com medo de questionar um direito meu por causa da timidez, ia voltar para casa, ia gastar dinheiro, porque eu fui pela aplicativa, ia gastar dinheiro de ida, de volta, sem contar que estava chovendo nesse dia, aí você sair de casa chovendo com uma criança não é algo assim agradável, ainda dá viagem perdida, mas graças a Deus que eu consegui ir atrás de meus direitos. Por quê? Porque como eu estou aqui com esse canal no YouTube, sempre estou me expressando, até na minha vida aqui fora, né? Digamos, fora do YouTube, eu estou conseguindo me expressar melhor, porque antes eu ficava com muito medo. Qualquer situação que acontecesse, bastava uma situação como essa. Se fosse tempos atrás, eu ia apenas aceitar voltar para casa e aguardar mais um mês para ser atendida,
para o atendimento da minha filha e me ia questionar nada. E por quê? Por causa da timidez, da vergonha de estar questionando algo. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que me acompanham que não são tímidas, e ainda bem por isso, né? Mas tem outras também que lidam com essa questão da timidez. E quem está aqui me acompanhando e é tímido sabe que muitas vezes pessoas tímidas têm aquele receio, medo de cobrar até mesmo seus direitos. Qualquer situação, o tímido acaba aceitando, mesmo sabendo que algo está errado, mas ele aceita por quê? Porque ele tem medo de se expressar, tem medo até mesmo de pedir um esclarecimento, porque às vezes tem situação, mesmo se essa situação minha não fosse resolvida no dia, mas pelo menos eu ia buscar um esclarecimento para tentar é, é, entender melhor o que aconteceu naquela situação. Mas quando a gente está limitado pela timidez, até um esclarecimento a gente não busca. Qualquer coisa é só aceitando, deixa para lá, e às vezes levando muito prejuízo, porque a gente não quer questionar nada, e isso é ruim. Por isso que eu resolvi criar esse canal para me ajudar com a timidez, e graças a Deus, no meu dia a dia, eu já vejo o resultado de ter criado esse canal e como isso tem me ajudado até no novo posicionamento, porque hoje em dia, quando eu preciso falar algo, até mesmo em reuniões, me expressar, eu já faço isso com mais tranquilidade. Mas antigamente, antes mesmo de criar o canal, sempre eu ficava só calada, aceitando tudo. Às vezes algo que eu não concordava, mas mesmo assim eu não dizia nada. Por quê? Porque eu tinha medo de expressar minha opinião, tinha medo do julgamento das pessoas. E por causa disso, eu aceitava muitas coisas que eu não queria, tudo por medo, tudo porque a timidez me limitava. Então é por isso que você que é tímido e quer superar essa timidez, é bom você fazer algo que vai lhe ajudar com isso. Criar esse canal aqui no YouTube foi uma forma que eu encontrei para estar me ajudando a lidar com a timidez, a me desenvolver na minha comunicação, a saber me expressar melhor, a não ter medo de estar me expressando, né? Porque o tímido tem muito medo de se expressar. Então, eu resolvi fazer isso e hoje eu vejo o resultado, porque nós precisamos, que somos tímidos, fazer alguma coisa para superar a timidez. Porque eu assistia muitos vídeos com dicas de superação da timidez, li até alguns artigos, livros, mas só que eu não colocava em prática. E se você ficar com seu conhecimento só na mente e não coloca em prática, você não vai ver o resultado no seu dia a dia. Então, se você é tímido ou até mesmo outra situação que lhe causa medo e você fica com seu conhecimento só na sua mente, mas você não coloca em prática, você não vai ver o real resultado. Então, como eu resolvi colocar em prática os conhecimentos que eu tinha e abrir esse canal no YouTube para estar me ajudando, hoje sim, eu já tenho resultado nessa área da minha vida, já tenho um resultado na área da comunicação, porque hoje em dia eu me sinto mais à vontade para me comunicar. Quem não é tímido talvez ache que é uma coisa boba, mas quem é tímido sabe a dificuldade que é a pessoa tímida estar se expressando, estar falando algo, principalmente questionar algo, ir atrás de seus direitos, não é uma coisa fácil para quem é tímido, mas só que é algo possível. Basta a gente querer, a gente começar a dar o primeiro passo, porque quanto mais a gente começa a fazer algo para superar a timidez, a gente vai se sentir mais à vontade, até mesmo com mais segurança para superar outras situações que vão nos demandar mais ainda segurança. Então, se você não faz nada, qualquer situação que aparecer na sua vida, você vai acabar deixando para lá porque você fica com medo. Mas se cada dia você resolve fazer algo para lhe dar mais confiança, mais segurança na sua comunicação, você vai estar se tornando mais experiente naquela área e você não vai deixar a timidez ficar lhe limitando. Então é isso que eu estou fazendo, por isso que eu sempre estou aqui gravando vídeos, eu não desisto do meu canal, mesmo não sendo monetizado, mas eu gosto de gravar vídeos porque também eu vejo esse resultado na minha vida, na superação da timidez. Então é por isso que vale a pena, gente. Seja qual for a situação que você está enfrentando, seja de timidez, seja um medo de alguma outra coisa, você vai precisar fazer alguma coisa na prática para estar superando esse medo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa.
Se você que está me assistindo é uma pessoa tímida, deixe aqui um comentário para eu saber e o que é que você tem feito para superar sua timidez. Deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal e tem interesse nesse canal, faça sua inscrição, curte, compartilhe e até um próximo vídeo. Tchau!